Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais um treinamento comigo, Alessandro Borges. Hoje nós vamos falar sobre a inserção de texto e imagens dentro de uma aula. Como vocês podem ver, nós estamos aqui no painel de acesso logo após você fazer logon dentro da plataforma. E aqui nós temos os vários cursos voltados para a edição. Temos o botão editar e o botão ver. Lembrando, o editar é para alterar, claro, e o ver permite você ver o conteúdo, ver o curso como o aluno veria. O ideal é que você clique sobre os dois e abra duas abas. Vejam que aqui na parte superior eu já abri essas duas abas. A área de edição e a área de visualização da aula criada. Sendo assim, você consegue ter uma perspectiva melhor de como vai ficar a aula depois do conteúdo ser inserido. Seguindo, vamos voltar aqui na área então de edição do curso. Lembrando que o conteúdo ele é modificado nessa aba aqui, ó, que pode aparecer para você com o nome de currículo ou pelo nome de conteúdo. Vamos clicar sobre ela. Aqui estão os módulos e as aulas. E aqui está a aula que eu quero editar, a aula chamada painel de controle. Vamos clicar em editar. Dentro da área de edição, você vai inserir o conteúdo da sua aula. Por exemplo, você pode escrever painel de controle e partir para a inserção do conteúdo. Lembrando, você pode copiar o conteúdo de um site da internet e colá-lo diretamente aqui dentro, ok? E pode usar as ferramentas de edição, copiar, colar, recortar, as opções de visualização, as opções de inserção, por exemplo, de hiperlink para criar uma ligação para um outro site, a inserção de multimídia, que permite você inserir áudio, inserir vídeo, inserir outros recursos, a opção também de inserção de tabela e de data e hora. Nós temos também os formatos, né? Os formatos convencionais, negrito, itálico, sublinhado, rachurado, sobrescrito, subescrito, tá? Pode inserir até códigos, que nós vamos abordar em uma outra aula. E também temos os blocos pré-definidos de formatação, usando os formatos de título, título 2, título 3, pré-formatado e parágrafo. E também temos a questão do alinhamento aqui para poder ser usada. E ainda podemos personalizar a tabela, inserindo linhas acima, linhas abaixo, colunas à esquerda, colunas à direita. Ok? E aqui os botõezinhos de atalho. Vejam que a inserção de conteúdo aqui, ela não é ruim, você pode usá-la facilmente e ela vai trazer um resultado interessante para você. Mas melhor do que isso é quando você formata ou cria o seu conteúdo em um arquivo do Word em separado, porque você tem um controle maior daquilo que você quer que a sua aula tenha. E você pode criar uma série de arquivos no seu computador, aula 1, aula 2, aula 3, e pode até montar um livro, por exemplo, no futuro, porque você vai ter as suas aulas todas organizadas. Aqui o que eu fiz? Ao invés de inserir o conteúdo diretamente no bloco, dentro do sistema, eu criei uma aula dentro do próprio Word, e aí eu vou simplesmente selecionar o conteúdo que está aqui dentro, vou pressionar Ctrl C para poder copiar. Vou abrir aqui o sistema e vou colar aqui dentro, diretamente. Veja que o conteúdo foi inserido perfeitamente. O ideal, quando nós temos aqui uma aula como essa, é que as aulas elas tenham um título e um subtítulo que resuma o que o aluno vai ver durante aquela aula. Para que não ocorra de ele assistir a aula toda e chegar no final dela e ver que aquilo não era o que ele estava buscando. Então eu vou colocar aqui um subtítulo, saiba onde acessar o painel de controle. Agora nós vamos pegar essa frase que será o nosso subtítulo e vamos formatá-la. Vamos em formato, blocos e vamos escolher aqui, ó, título 2, ok? O título vai ser o próprio nome da aula. Vejam que atrás que já tá, o nome já está aqui, ó, painel de controle. Vamos guardar esse conteúdo. Vou na outra aba, que é a aba que eu estou vendo o conteúdo, e vou procurar a aula aqui, ó. Essa aula ela está dentro da seção Windows. Vou fechar essa seção aqui. E dentro de painel de controle. Olha lá. A aula vai ser carregada aqui nessa outra área. Vejam, como eu falei, o nome da aula ele se tornou o meu título. Aquela frase que eu coloquei o bloco 2, né, de título 2, ele ficou bem destacado aqui. E aqui nós temos o conteúdo. Olha como que ele ficou organizado. Então, uma das melhores formas que você tem de trazer o conteúdo
para a sua aula é montar um arquivo depois em separado dentro do próprio Word. De maneira fácil, de maneira simples, copia e cola e vai estar pronta a sua aula, tá bom? E depois disso, você pode voltar quantas vezes você quiser nessa aula e editá-la, tá? Você pode pegar aqui, por exemplo, aqui a palavra dicas, colocar ali em negrito, pode mudar a cor da fonte dela, para ficar mais destacada. Você pode vir aqui nessa frase que nós colocamos para ser o nosso subtítulo e podemos colocar ali em negrito. Vamos guardar mais uma vez e vamos visualizar. Guardamos, vamos para a área de visualização e vamos atualizar. Olha só. Olha como é que ficou bem mais destacado. Então vocês podem seguir esse padrão, título, subtítulo, tá? E colocar o conteúdo, tá? E aí você vai testando, vai visualizando como que está ficando. A tabela organizou bem os dados, tabulou bem as informações. E você vai criando, vai formatando da maneira que você achar melhor aqui dentro do programa. Agora vejamos, como que eu faço para inserir uma imagem dentro de uma aula? A gente edita a aula, clica em inserir imagem, insert image, procuramos a imagem dentro do nosso sistema, clicamos sobre a imagem, depois que a gente a encontra, olha só, painel de controle, e ela vai ser carregada no sistema. Se você quiser mudar a posição dela, também é possível. Você clica sobre ela, arrasta e posiciona onde você quer aqui dentro do próprio arquivo. Quero posicioná-la aqui. Não, vou dar um Enter aqui para dar um espaço. Prontinho. Ó, a imagem está aqui. Vamos salvar. Vamos guardar aqui. Vamos na aba onde a gente está visualizando a aula. Vamos clicar agora no botão atualizar, para que a gente possa visualizar como que vai ficar essa aula. Depois da inserção da imagem. Atualizamos e vamos ver como é que ficou essa imagem. Olha só, que legal. Título, subtítulo e a imagem está aqui. Tá bom? Então fica a dica, olha só. Sempre que você tiver aqui e for editar um curso, clique em editar e também clique em ver. Vão ser abertas as duas abas, você vai editando em uma e vendo na outra. Isso vai agilizar o seu processo de inserção de conteúdo. Agora, para finalizar, ao clicar aqui em edição, alguns de vocês já perceberam que tem duas abas. Tem uma aba escrito conteúdo e tem uma aba chamada definições de aula. Em definições de aula é muito importante vocês fazerem alguns procedimentos. Primeiro, escolher o tipo da aula, se é de texto, se é de vídeo, se é de slide, se é streaming, você pode escolher o formato da aula. Essa aula é uma aula de texto, apesar de também ter uma imagem, mas ele é considerado uma aula de texto. O vídeo, o pôster do vídeo, você não precisa selecionar, não é obrigatório, caso você queira só colocar uma imagem para o seu vídeo, que não é o caso agora, a gente vai falar disso depois. A URL do vídeo também nós não vamos usar por enquanto. A duração da aula é quando você quiser limitar o tempo de visualização daquela aula para o aluno, ou seja, o aluno vai ter meia hora para ler aquela aula, para ver aquela aula, que não é muito interessante no caso de uma aula de uma videoaula, não é interessante. Nesse caso aqui, se fosse um exercício seria legal, mas não é o nosso caso agora. E aqui a pré-visualização da aula. Essa pré-visualização da aula é para permitir que as pessoas vejam a aula, assistam a aula, sem precisar ingressar no curso. Então, se o propósito é deixar a aula privada, apenas para quem tem logon, você deixa a opção desmarcada. Se a opção é deixar a aula visível para outras pessoas, mesmo sem elas acessarem o curso, por exemplo, criar uma aula de degustação, então você pode vir aqui e marcar essa opção, ok? A descrição, eu indico todo mundo colocar essa descrição. Essa descrição é o que aparece no site externo para todas as pessoas. É só uma descrição, não é a aula toda. É só a frase mais importante, o resumo da sua aula, tá bom? Você vai lá e coloca um resumozinho da aula aqui dentro. Por exemplo, eu posso vir aqui em conteúdo e escolher aqui, ó, selecionar esse conteúdo aqui, voltar aqui em definições e colar aqui dentro. E guardar as alterações. Tá bom, pessoal? Ok? Então, obrigado por assistirem mais esse treinamento e até o próximo. Um grande abraço.